Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o seu programa Atualidades Pampa. Aquele que de segunda a sexta-feira leva até você a boa informação, as grandes manchetes, os comentários, né, da nossa bancada. Nós temos um grupo de comentaristas aqui que dão as suas opiniões, trazem muitas notícias que às vezes vocês só vão descobrir ou vão ver no outro dia nos outros veículos de comunicação. Portanto, preste atenção. Semana está terminando, hoje é sexta-feira, mas lá no Planalto não tem mais dia para ter boato, para ter... E o futebol por aqui, meu Deus, anda sofrível também. Mas o programa vai ficar animado, vai ficar bem humorado, como sempre é, porque você participa do programa conosco. Através do nosso WhatsApp, 999-777-001 e através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Começando então pelos assuntos que serão tratados aqui. Russo. Ministros comentam o adiamento do julgamento de prisão em segunda instância. O diagnóstico da educação da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. E exonerar ou não exonerar? Eis a questão, Jair Bolsonaro responde. O afastamento de Luan e a estreia de Guerreiro, o que representa isso na real para a Grêmio Internacional? Ministro Alexandre de Moraes bate boca com a Polícia Federal porque não queria passar no aeroporto pelo detector de metais. É outro que se acha mais que todo mundo. E aí, Vitorino? Mas o ministro cai, não cai, eu acho que vai cair. Olha, quem será? É alguém? Segunda-feira. Segunda-feira? É, segunda-feira. Tá falando da educação? Isso. Ah, mas eu acho que já caiu. Certo, né? Já acho que já caiu até, já não caiu. Deitou só. Assim, mas deixa eu colocar uma pergunta aqui no ar. Por que esses caras estão numa situação delicada como essa? Né? Esse ministro, ele está sob pressão numa situação delicada, por que não tem a dignidade? Dizer, olha, presidente, já da situação que se criou, quero agradecer bonito, né? A gentileza e, sabe... Mas não, a primeira coisa que ele disse, eu não saio. Quis dizer, será que ele acha, se eu sair vão achar que eu sou um covarde? Agora, se eu for demitido, eu fui injustiçado. Deve pensar com essa cabeça. Mas, assim. Magda, o ministro Vélez, ele estava participando do Fórum Empresarial do LIDE em Campos do Jordão. Hoje. E após a fala dele, ele ficou sabendo pelo celular que ele teria, então, realmente ele vai sair e tem que ser demitido. E ele saiu do evento, não ficou mais. Então, assim, Vitorino, mesmo que ele não deseje, eu acho que ele vai ter que se retirar, né? E vai tarde, né? Porque realmente... Pela fala que o Bolsonaro diz, mas desde que ele assumiu, ele faz atrapalhada, né? Aquele negócio de, o negócio do hino, é até legal. Horror, mas a forma como ele conduziu a coisa foi completamente desconectada. Agora tem uma coisa de bom, né? Ministro do Bolsonaro já está sabendo, não está andando direitinho, está fora. Vai sair, isso é bom. Tá é fora. O que a gente esperava, né? Não fica aquele negócio, não, mas peraí, porque não sei o que, o partido tal segura, porque ele é do partido, porque ele é indicado pelo não sei o que, pelo... Não. Tá mal, tá fora. Então, que seja assim sempre. Quem aceitar o cargo de ministro... que faça um trabalho bem feito, se não conseguir fazer um trabalho bem feito, então que tenha a dignidade de se retirar para não levar um pé. Mas eu quero... Vai falar sobre isso? Então vamos lá. É importante, esse é um diferencial, acho que é um crescimento que nós temos, porque a cada demissão de ministro era uma crise institucional, porque cada ministro era sustentado por 4 ou 5, eles entram por ministério, né? Sim. 4 ou 5, um partido forte tinha 4 ou 5 ministérios dentro, e para demitir um ministro tinha que conversar com as lideranças, conversar com a base, prometer que daria um substituto para o mesmo partido e este partido já sinalizar que... Não, isso é uma... Sim, só que agora tem que falar com o Olavo de Carvalho, hein? Agora tem que falar com ele. Podemos falar, mas só isso, realmente eu acho que isso é mais fácil. Hoje está mais fácil aferir a competência e a incompetência e fazer a substituição do demitido.
E Magda, só como também era um tema da minha manchete, né? Hoje o Jair Bolsonaro se encontrou pela manhã com jornalistas e ele foi muito incisivo quando questionado sobre o Vélez e a sua pasta. Ele fala que claramente o projeto não está dando certo e ele vai decidir na segunda-feira se tira a aliança da mão direita e ela ou vai para a gaveta ou vai para a mão direita, né? Colocando justamente, para a mão esquerda, perdão, justamente colocando se vai se comprometer, se ele vai analisar e vai entender que o Vélez é capacitado para então ocupar essa função, ou ele vai então acabar exonerando esse ministro, o ministro da Educação, porque lembramos que já foram 14 demissões só nessa pasta, e sem falar que é uma das pastas que mais recebe o apoio financeiro do país. Então ela é muito importante. Quando o Vélez foi questionado, ao contrário do Paulo Guedes, apesar de toda a confusão que aconteceu na CCJ, justamente o Vélez não sabia os dados, não sabia o que falar, não sabia como contornar, ao contrário do Guedes, que foi muito incisivo, trouxe dados, e até o Paulo Guedes, a comissão do Planalto de Comunicação, disse que ele não teria passado por essas situações se tivesse levado PowerPoints com frases mais incisivas e até gráficos que ilustrassem de uma maneira mais concisa justamente o que ele estava demonstrando, porque ele foi diversas vezes questionado e ficou complexo explicar tudo assim, só pelas suas palavras. Então, até a comunicação da Previdência, ela vai trabalhar com gráficos e estatísticas agora também através do PowerPoint para ficar mais claro para todo mundo que está sabendo do projeto que está acontecendo. Com tanta coisa acontecendo nesse país, eles estão discutindo PowerPoint. Esse negócio da educação, Marli, eu não sei se tu vai concordar comigo, nós somos os mais velhinhos aqui, a gente talvez lembre. O que o Vélez, na minha opinião, está errando é que ele não tem um projeto. Tem nada. Olha, eu vou fazer isso com o Ministério da Educação. Ele não tem um projeto. Esse projeto, que na verdade o Bolsonaro, que não é especialista na matéria, tem, porque o Bolsonaro, o que ele quer fazer? Quer fazer uma faxina na educação. Tanto que se fala na Lava Jato Educação, porque são milhões, a Ana confirmou agora, é muito dinheiro que vai para a educação, é muito dinheiro que vai para as universidades públicas e se criou centro de formação socialista, as universidades federais brasileiras hoje. Então, assim, o Bolsonaro quer mudar isso. O Bolsonaro, esse é o projeto do Bolsonaro. Aí ele quer um executivo para mudar isso. Então, achou que o Vélez fosse. Sim. Aí o Vélez chegou, começou com o hino nacional, a cartilha, eu não sei o quê. Dona Magda, tu vai trocar de assunto? Não, mesmo assunto. Tá, então tá. Eu vou fazer uma pequena consideração a respeito do Bolsonaro. O Bolsonaro é o seguinte, tudo que ele fala tem noivado e casamento. Tudo que eu acho que ele está traumatizado com aquela mulher maravilhosa que ele casou, de quem eu sou fã de carteirinha, por sinal. Quem falar namoro e tal. E ele podia dizer hoje que demitiu o cara, deixou para segunda-feira. Mas é que... Eu não entendo. Eu estou preocupado que a terceira... Me parece que... Será que ele já liberou a mercadoria? Com respeito. Com respeito. Nós não falamos... Aqui, ó. Então, presta atenção que eu vou ler um e-mail para ti. Presta atenção. E-mail mal criado. Vamos lá. Para ti e para mim. E-mail mal criado. Boa noite. Vamos lá. Tomara que os demais programas sejam parecidos como os de ontem. Todos os assuntos foram entendidos, ninguém se meteu nos assuntos do outro e enquanto um falava, os outros escutavam. Com isso, só ganha o telespectador. Coincidentemente, nem tu, nem eu estávamos no programa. Então é pra nós. Que horror de programa. Então Dona assim, Magda, eu vamos quero... se atravessar, mas se atravessou Estou preocupado com outra coisa. É a terceira vez nesta semana que o seu Mário declara amor pra dona Michele. Ele gosta de Michele. Eu comecei a me preocupar, dona Mário. A Obama também. A Obama também ele gosta. Eu, pelo menos, não disfarço. O senhor disfarça a sua inquietude. Olha, a vida pessoal de vocês, isso a gente discute depois da meia-noite, no Rabicho. Ah, tá bom. Porque aí, sabe como é, a pessoa já tá mais cansada. Mas que ele gosta de tocar na minha ferida, porque eu tô num momento difícil. Ele não toca na tua ferida, ele vai ali dentro. Ele sabe como é que tá o coração e vai. O Marne é o teu Adélio. Ele te enfia a faca e faz assim, ó. Meu Deus. Ele sabe o que tá fazendo. Mas eu tô há fazendo. horas, desde que começou esse assunto, querendo dizer que as escalações não estão muito boas, nem de Bolsonaro e nem do Grêmio, né, o Scantofani? Falando de escalação, o nosso futebol está sofrível. Dona Magda, as coisas importantes no futebol gaúcho aconteceu hoje. Primeira, a estreia do Guerreiro amanhã. A estreia do Guerreiro amanhã, para mim, é um fator menos técnico e mais de autoestima no momento internacional. Porque aquele Guerreiro do Corinthians, que jogou na Alemanha, não existe mais. Que existe o Guerreiro que teve no Flamengo, não teve uma bela passagem e vai tentar resgatar essa imagem aqui no Internacional. Mas o momento internacional é bom, então o Guerreiro cai que nem uma luva nessa forma impactante para a torcida esse final de semana. Agora, do Luan, o afastamento do Luan surpreendeu muita gente, inclusive a mídia de São Paulo tem uma opinião
que eu sou adepto 100%. Não existe afastamento por ordem física que o Renato alega. Jogador por ordem física, o departamento médico não libera. O Luan tem jogado há muito tempo, esse ano, e até de uma forma exitosa no Campeonato Gaúcho. Fracassou em Santiago do Chile contra a Católica. Então, a torcida exigiu uma explicação. O Renato afastou do grupo por ordem física, mas eu acho que é por ordem técnica. Eu ia, na segunda hipótese ainda, eu afastaria, que nem o Real Madrid afasta os jogadores que não se empenham, no caso do Luan, nessa última partida, corta metade do salário no próximo mês. E um detalhe, o técnico brasileiro, ele não é acostumado a afastar do grupo principal jogadores tipo astro, que nem o Luan. Então ele usa essas minhas palavras. Na Europa é normal. O Zidane, por exemplo, a questão de um mês atrás, afastou o goleiro Courtois. Courtois é o maior goleiro do mundo, foi o melhor goleiro da Copa do Mundo. E botou o reserva até o filho dele como segundo goleiro. O Marcelo tinha sido afastado na gestão Solari do Real Madrid. Por que afastou? Tecnicamente não está bem. Nós temos um elenco de 30 jogadores, então ele vai treinar separado. Quando ele voltar melhor, ele retorna ao clube. Os técnicos brasileiros não usam essa artimanha porque eles usam um argumento para blindar o grupo. Eu acho que a blindagem do grupo tem que ser mesmo. Luan não teve comprometimento no Chile, tinha que ser afastado. Não é questão de bode expiatório. O jogador não está passando por um mau momento e o Grêmio tem que se recuperar e o Oxalá. Deixa eu te dizer, mas não me pareceu que... Desculpa, vocês que são entendem de futebol, mas eu quero dar um palpite de torcedora. Não é nem de torcedora. Eu escutei a entrevista do Renato e tu escutavas também porque vocês estavam na rádio, eu estava ligada na rádio com vocês também. Mas não foi, ninguém disse que é problema físico. Ele não está bem, não está bem. Não, mas eles alegam que ele veio de uma lesão, ele entre linhas. Não, é que na verdade o Renato falou que essa lesão afastou o Luan de um tempo do campeonato, mas ele estava de saco cheio. Essas foram as palavras do Renato, que ele estava de saco cheio para jogar, então ele merece sim ser afastado do elenco, porque colocando só a questão física, mas também o saco cheio do Luan, que não quer participar, não quer jogar, e justamente porque ele não está. Mas ele não 100%. Fala da parte técnica para não queimar o jogador. É um artifício que se usa muito no Brasil. Não, ok, mas é porque ele não falou mesmo. Talvez os outros falem, mas ele nessa entrevista disse... É que nem eu faço uma bancada amanhã no programa e você diz que eu tô doente. E não diz que eu fui suspenso. É para me blindar. Né? Para te blindar. Mas eu sou um cara que assumo. E até foi atípico essa entrevista do Renato. Para quem não acompanha, ontem teve justamente o jogo. Ele falou após o jogo e hoje ele voltou mais uma vez a conversar com a imprensa. E quando todo mundo estranhou, o Renato vai falar de novo. E a justificativa, vocês não estavam com saudades? Eu voltei para responder as perguntas de vocês. Ele tá muito engraçadinho hoje. Não, e hoje foi colocado na mídia que ele estaria abandonando o Grêmio. Mas quem é que deu essa barrigada, hein? Aí é que tá, tanto que foi questionado, ele perguntou pro repórter, você está acompanhado? Você está num bom momento? Porque eu não estou entendendo onde você quer chegar, por respeito à torcida e ao meu trabalho em instituição, eu vou responder as perguntas. E ele depois falou, garantiu, eu não vou abandonar o barco no meio do percurso. Essas foram as palavras. Deixa eu falar também que ele quer falar de alguma coisa. Eu só quero falar, mas já está ficando famosa essa tremidinha da franja. Não, a franja eu acho massa. A franja da dona Ana já está ficando, quando ela fica atucanada, ela treme aquela franja. Eu quero dizer, primeiro, eu falei preternamente que era um jogo importantíssimo para o Grêmio ficar numa situação delicadíssima da Libertadores da América. O Grêmio agora tem apenas 1 ponto e um retorno, onde ele disputará 9 pontos. Mesmo que os faça, mesmo que tenha 100% de aproveitamento, o Grêmio continuará dependendo de resultados paralelos. Não há matemática. Ficou muito difícil, Mário, porque o segundo colocado, se classificam 2, o segundo colocado tem 6 pontos e o Grêmio tem apenas 1 ponto. Então, mesmo que faça 9, o adversário poderá ambos surgir e o Grêmio ficaria muito difícil. Em relação ao Luan, dona Maia, o Luan é a maior expressão técnica do time do Grêmio. E passou o domingo de 2018 com uma lesão que chama-se fascite plantar. Ela é nova dentro do mundo esportivo. Nós tínhamos antes o pubis, que é muito famoso, algumas lesões que não se consegue curar nem com cirurgia. Mas essa fascite plantar é nova. E o Luan não produziu em 2018. E o que dizem os médicos, já que o departamento de futebol, do departamento médico do Grêmio agora não se pronuncia mais, é de que é uma lesão que não há cirurgia, que ela seria através do tempo. E o que faz? O jogador não pode ter tempo, o jogador precisa jogar, precisa estar em ritmo. Então o Luan se tornou um jogador lento,
que está atrasando o desenvolvimento natural do Grêmio. Então, acho que em boa hora, seja por questão de proteção, seja por questão médica, afasta da condição física, porque o Grêmio precisará muito dessas 3 partidas do retorno para poder ainda almejar uma classificação na Libertadores. O Luan é o resumo, dona Maria, só para finalizar o assunto do Luan, que é muito interessante até. O Luan resume que nem aquela mulher bonita que mora num bairro. Mas tem um cara milionário em Jurerê que quer namorar comigo, tem um outro lá em Pudelés. E no final termina com o namoradinho do bairro comendo uma pizza de quebrada. O Luan é a mesma coisa. O Liverpool estava afim, o Manchester United estava afim, ninguém estava afim. Tinha uma proposta do Spartak, ele recusou, que o Grêmio queria até vender. Sampdoria, ele recusou. E o Cruzeiro ofereceu 3 craques em troca do Luan. E na época, o Grêmio teve que desfazer uma contratação que ele gostaria de ter, inclusive, Thiago Neves na equipe, mais um zagueiro e um atacante, porque o Luan não quis sair do Grêmio também. O Luan não jogando nada, ganhando essa grana também aí, vale a pena jogar, né? Eu queria, para não fazer nada. Não foi trabalho feito maluco, não ganhei dinheiro. Imagina ficar quietinho e ainda ganhar uma grana. Hoje o Renato se reuniu com o presidente, Romildo Bolzan. Eles tiveram uma conversa e perguntou se estava faltando alguma coisa. O Renato garantiu que não. E até sobre o Paulo Guerreiro, para justamente falar um pouquinho mais sobre o Internacional, foi divulgado um vídeo onde ele fala que está ansioso para participar, então, da partida, a sua estreia no Internacional, e ele espera passar bons momentos ao lado da torcida e um rock and roll bem pesado, ele vestindo a camisa, empolgou muitos torcedores e causou nas redes sociais. Falando em causar, quem está causando é a Ana Carolina Aguiar, conhecida por nós como Aninha. Aninha, você ficou um charme de óculos. Elisete de Capão da Canoa, fã de carteirinha do programa. Pois, muito Elisete, obrigada. Eu quero te contar que agora ela tem uma coleção. Ela se meteu comigo. Ela se meteu no meu caminho, ela tá disputando beleza comigo. Não tem noção, ela não tem noção. Ela não tem noção, a abelheiro que ela mexeu. Mas ela tá realmente, ela precisava de óculos, né? E quando a gente precisa de óculos, tem que botar óculos e ficar bonita como ela ficou. Vamos só ver o desfile agora. Falando em desfile, a Mariana diz assim: Magda, sua linda, estás ainda mais bonita hoje. Onde é que eu encontro? Ha, ha, ha. Adoro vocês, bom final de semana para todos. Beijo especial pro Vitorino Mariana de Porto Alegre. Obrigado, Mariana. Não tem festa nenhuma, Mariana. A festa foi ontem, né? O Vitorino disse que eu tô com base na camisa. Realmente, eu fui literalmente assediado por uma mulher. Quando vinha para cá, ela queria me agarrar, beijar e encheu de base na minha camisa. Ô, Chicão, eu ainda vou defender que tenha uma vida todo Chicão, dia, assim. nós precisamos da delegacia do homem. Não, isso é demais. Isso aí. Isso é demais. Estão agarrando o Chicão. Eu fiquei muito preocupada, Chicão Tofani, com isso. Por quê? Uma mulher te assediou, quis te abraçar, quis te beijar e tu não quis? Mas não é, eu quis, mas era pra todo mundo. Chicão tem padrão, dona Podia ter trazido o telefone. Eu fiquei preocupada, mas não é. Tá bem. Acho que essa é a minha ideia da delegacia do homem para proteger o Chicão. Então vai tomar um Rivotril. Olha aqui, ó. O nosso telespectador diz uma coisa assim, ó. Em depoimento agora há pouco, o ex-governador Sérgio Cabral, deixa eu ver se é agora há pouco mesmo. Opa, parei que caiu aqui. Agora há pouco, o ex-governador Sérgio Cabral afirmou ter dado $1 milhão a Fernando Gabeira para a campanha eleitoral. Lógico que ele nega veementemente. Mais um perseguido pelo golpe militar de 64, envolvido em falcatruas. Que injustiça, né? O Fernando Gabeira. Diz o nosso telespectador. E aí, companheiro, ele fez um filme do sequestro do Charles Elbrick. O Magno sabe, isso aí, a Dilma participou de um banco no Rio de Janeiro. O cara da maconha lá, o Gabeira? Total. Falando nisso, dona Magda, o Lula completa agora domingo 1 ano na cadeia, né? 1 ano na cadeia, vai passar sozinho esse ano na cadeia. Ele recebeu a visita da filha dele, a Luriane, que tem se provado ser uma boa filha, procura o pai, vai na cadeia e tal. E cumprimenta o pai, os advogados, pode receber os advogados. E ele adotou uma outra política. Eu que muitas vezes o chamei de apedeuta, em função dele não gostar de livros, nunca li um livro na vida, se já que estava disso, agora ele está lendo. Ele leu 25 livros em 1 ano, eu achei uma média boa, ainda comentei na Rádio Pampa hoje pela manhã. E tu acreditou? Bom, ele disse isso, ele está lendo um livro que eu nunca ouvi falar,
a Lufa Rufino, né? João José Reis, não conheço esse livro, me desculpem, e A Arte da Guerra, do Sun Tzu, esse livro realmente eu conheço, né? E, alguém está lendo para ele o livro? Não sei, eu acho que ele sabe ler, ele assinava pelo menos, né? E eu digo o seguinte, o Lula... Tá simpática comigo hoje. O Lula... Ele está ironizando aqui. O Vitorino é o seguinte, quando ele fala e alguém interrompe o Vitorino, ele dá uma patada. Deixa a pessoa falar. Ele dá uma patada. Aí quando eu falo, como eu sou amigo dele, ele exorbita da minha amizade. Viu? Que não sou ele eu. exorbita. Escuta aqui, ô Zorro, presta atenção. Tu com essa camisa preta, Que beleza ficou agora aqui. Sexta-feira Gente, vamos se organizar. Concluir esse teu... Não, ele precisa concluir o comentário dele. Depois vocês falam. Não, eu só quero, para encerrar, dizer que o Lula, se é que ele está lendo, leu 25 livros, é uma média razoável, um ano, 25 livros, ou para quem não faz nada o dia inteiro, né? Ele tem só lá um frigobar, que ele só tem água mineral. Eu achei pouco, Mário, tu não achou pouco? Mas para ele, que nunca leu Não, tu tá fazendo um eufemismo, mas eu tô dizendo, mas eu acho um pouco para quem está preso, 2 livros por mês, não tem nada para fazer. Ele gosta de videogame, de repente. Não, Não, mas não tem acesso, né? Não pode. Pela lei. Posso terminar? Perdão, Mário, perdão. Vocês não deixam a pessoa falar. Eu quero dizer o seguinte, o Lula, eu acredito que ele brevemente sai da cadeia. Vai sair da cadeia porque vão revogar essa coisa toda, etc, etc. Agora, ele pediu tudo isso. Agora, o pior é que eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu estou com saudades do governo do Lula. 2 pessoas me falaram isso. Vai começar. Olha, muita gente está falando isso. Bom, tem gente que votou no Zeca Dirceu. Gente, eu falei aqui nesse lugar que eu estou sentada agora, um dia ou 2 atrás, quando eu disse, os textos só mudam de boca, porque são os mesmos. Aqueles que falavam mal do Bolsonaro, agora... Os que são do Bolsonaro estão fazendo a mesma coisa do que os outros faziam, de não admitir que as pessoas têm erros, que as pessoas precisam de tempo, e que são seres humanos, e que o governo pode não ser um 10 com estrelinha, e não vai ser. Só que assim, vocês trocam de lugar. Ontem vocês nos queriam nos matar. Hoje, nós queremos te matar. Desculpa, eu não concordo com a senhora. Pois não. Não concordo com a senhora. Eu acho que esse governo está se mostrando muito mais executivo. Não, estou falando do governo executivo. Eu estou falando da posição das pessoas que corneteiam. É que a corneta é normal. Pois é que eu estou dizendo. Está dizendo a mesma coisa a esquerda está corneteando. Claro, como nós corneteamos a diferença desse governo é que não funcionou, está fora. Quem foi que... Eu acho que foi a Ana que falou, já são 14 ou 15 demissões só no Ministério da Educação. Não deu certo, está fora, parceiro. Os outros governos não. O fulano é apadrinhado do deputado lá de Triboboca do Norte, então ele vai ficar o resto da vida cuidando da coordenação geral do diabo que carregue no Ministério não sei o quê. Porque as pessoas... Primeiro, assim, as pessoas que gostavam do governo anterior vão sempre falar mal do governo atual. E o governo atual vai sempre pagar o pato. E tem aqueles que não apoiam nenhum nem outro e que são corneteiros de profissão. Então, assim, tu dá uma notícia, o cara corneteia. Tu dá outra notícia, o cara corneteia. Eu conheço uma pessoa assim. Eu também. Não precisa ter nem torcida, não ter nada. Agora, eu quero dizer uma coisa, Gustavo Vitorino. Olha aqui, melhorou a nossa presença aqui, ó. Boa noite, família Atualidades. Na minha opinião, o programa de ontem estava igual uma canja para doente. Só água e sal. Faltou o tempero que é tu, que sou eu, e o Vitorino e o Chicão. Sem vocês não tem graça. Adoro todos, em menor proporção a um que o outro. Mas eu fui torpedeado pelo Ruxo, pelo esquema direita e esquerda, por isso que tu voltou Por isso que o telespectador diz que não aguenta mais isso. Essa coisa só de direita e esquerda. Não eles não querem mais ouvir falar sobre isso. Não querem, não quer mais ouvir falar, mas a gente está 3, 4 dias só falando nisso. Márcio Gonçalves. Dona Magda, eu só posso dar uma palavra sobre isso? Pode. Só é que nós politizamos a discussão, mas há um grande largo da população que não está ligada nisso. Claro. A população não quer saber se quem está no partido é o PT ou quem está no partido é o PSL. Ela quer o resultado. Quer saber se está bom para ela, se ele tem emprego, se ele consegue pegar o ônibus, se sobra um dinheirinho no fim do mês. Esse não sabe nem as siglas do partido. Por isso que se fala tanto no voto condutor, né? Sim. Nas benesses. Mas então, este
este reclame, nós não podemos fugir. Ele não sabe. Se perguntar qual é o partido do Bolsonaro, ele não sabe. Claro. O que ele vai vir daqui a pouco é, se não tiver bom, dizer, tá ruim, vai reclamar, e se tiver bom, ele vai achar que tá bom. Que a pessoa tem. Questão do Lula, eu lembro, o Lula, no auge do seu governo, teve menos de 3 milhões de desempregados. Nós estamos com 13 milhões de desempregados. Isso é uma diferença brutal. E isso o povo cobra. Mas isso aqui, Ruschel, Pois não. desculpa interromper, mas assim, ó, na época do Lula, ele também pegou uma economia muito pujante em razão da situação externa. A economia da Europa, dos Estados Unidos, era muito pujante. Então, qualquer um que estivesse ali ia pegar essa onda maravilhosa que foi até 2008. O que eu acho interessante, fazendo um apanhado, tu citaste essa questão do ônibus, pois hoje, no 18º Encontro dos Líderes Empresariais, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele colocou claramente dizendo o seguinte, olha, nós ministros, e existiam 6 ministros ali na plateia, nós temos um rumo, nós estamos aqui e nós sabemos o que nós queremos. É como um ônibus. O carinha, foi um termo que ele usou, que estiver ali se atrapalhando, não quer pegar o ônibus, não precisa. A gente pegou o ônibus, a gente sabe para onde é que a gente vai ir e nós sabemos a direção. Outros estiveram, outros presidentes, outros partidos, outras ideologias entraram e fizeram a sua contribuição. Nós, nesses 4 anos, temos o nosso perfil, nós sabemos exatamente para onde vamos e o que queremos. E nós vamos fazer o nosso trabalho. Daqui a 4 anos, se muda o governo, se o povo não gostou, ou se o povo gostou, a gente segue investindo. Quer dizer, isso que eu achei interessante, assim. Há muita gente querendo. Não, eu quero fazer fechamento exato, mas não estava entrando nos porquês. Você estava falando exatamente no povo, que não participa dessa tua explicação. Do porquê o povo não vai querer saber. Até porque este grande povo, esta grande massa, ela não participa desse debate que tu propões aqui. O que eu disse é que o povo sabe, ele chega na parada de ônibus e ele vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Ele conseguiu o seu emprego, ele não conseguiu o seu emprego. É assim que o grande povo é. As massas pensantes vêm as tuas... Aí começa um debate. Nós começaríamos um debate por que o índice de popularidade foi X ou foi Y e não é a matéria que estamos tratando. O que eu quis dizer é o seguinte, que um ministro extremamente técnico, que não tem partido político, da economia, pura e simplesmente está dizendo, nós queremos oferecer emprego, prato de comida e oportunidade para essas pessoas. Gostem ou não, nós vamos fazer do jeito que a gente sabe que pode funcionar. É isso que ele quis dizer, de uma forma prática, tirando o ideologismo. Entendeu? Mas já aproveitando a questão de ônibus, né? Essa questão de viagens. Domingo, o Mari comentou muito bem que vai completar 1 ano da prisão do ex-presidente Lula e diversos eventos foram marcados em todas as localidades do país, em apoio e justamente para relembrar a data e a caravana com o Haddad e Manuela, que fizeram oposição ao governo de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, começaram justamente essa caravana aqui em Porto Alegre. Eles participaram de um ato hoje à tarde, às 16 horas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reuniram uma série de estudantes, falaram sobre vários assuntos, incluindo o governo de Jair Bolsonaro, com algumas críticas, até algumas específicas em relação à condução do governo e articulação política. E depois eles seguiram, então, para o Largo Glênio Pérez e uma grande massa de pessoas seguiu, participou desse evento que terminou com um ato contra, então, a reforma da Previdência, só para falar que começa aqui, depois vai para Santa Catarina e terminará domingo em Curitiba, nas proximidades, então, da prisão onde o Lula está neste momento e justamente já tem pessoas de todo o país se direcionando à capital paranaense para esse evento. Eu acho que estão superdimensionando uma coisa. Isso nada mais é do que a articulação da esquerda para tentar atacar a reforma da Previdência. Eu já disse aqui, eu sou contra essa reforma como está proposta. Mas a reforma da Previdência é necessária. E aí eu vou trazer as palavras do Guedes. Essa turma que quer fazer essa esculhambação lá em Curitiba agora, que não vai dar nada, meia dúzia de gato pingado. Não vai nada. Vai dar meia dúzia de gato pingado. Eles vão... essa turma ficou 16 anos no poder, não fez nada. Deixou a Previdência quebrar. E agora estão querendo fazer barulho contra a reforma da Previdência, sabendo que é necessária a reforma da Previdência. Então eu quero levantar uma questão aqui, exatamente nesse aspecto. Eu que critiquei essa reforma da Previdência, tomei um tranco do Paulo Guedes sem querer. Eu lembrei de ti.
Ele disse o seguinte, Explicou, né? olha, isso aqui que vocês estão colocando, eu sei que muita gente é contra. Não adianta ser contra a reforma da Previdência. Tem que reformar a Previdência, porque a gente não tem para onde ir, vai quebrar. Em 3 anos vai parar de pagar. Mas, quem for contra tópicos dessa reforma, que é o meu caso, aí ele disse, vocês são os legisladores, mudem, votem, apresentem propostas alternativas, mudem, votem, mas tem que ter alguma coisa tem que ser feita. Aí eu parei, eu digo, pô, o Paulo Guedes tem razão. Eu estava pensando em xingar ele pela reforma da Previdência, mas não, vou começar a xingar os parlamentares. Eles que têm que mexer nessa... Vamos falar de xingões e cochichos? Vamos. Cochichos. Sou fã do programa, assisto sempre que posso, mas não dá enquanto uma pessoa fala, as outras ficam cochichando, atrapalha tudo, a gente não consegue entender o que é. O Jorge Arruda. O Brasil, o senhor Lula, emprestou ou deu 2 bi à Venezuela, mas me tirou o auxílio-doença. Nossos políticos estão lá não para defender o interesse do cidadão, pois só fazem o contrário, só nos lascam. Meu nome... Não leia em voz alta, diz ele, eu acho que eu já disse. Não pode, quando não é para dizer, o senhor tem que dizer assim, não leia meu nome. E aí começa, lá agora eu já falei. Semana passada fui no INSS da Bento para uma nova perícia, vou listar meus problemas cardíacos. Aí ele lista os problemas cardíacos dele. Normal, não sei o que, brará. Eles poderiam, eu acho que até me aposentar. Bom, semana passada o perito olhou a alta hospitalar, onde consta tudo que os médicos fizeram e perguntou, você não tem nenhum exame recente? Eu disse que não, pois tenho atestado até julho de 2019. Então, continuam sendo mal atendidos. Como a Magda disse, o único problema é que a cada notícia o pessoal de esquerda fica de plantão. Fica criticando. Um exemplo, sabemos que a reforma irá pegar todos. Aí fica aquele discurso de desconstrução, pobre ficará mais pobre. De onde o pobre ficará prejudicado se temos 14 milhões de desempregados? A direita aceita exceções e aceita críticas. O pessoal de esquerda, há exceções, não aceitam nada. Respeito daquelas coisas que eu estava falando aqui. Lendo o noticiário de hoje, percebi a seguinte notícia. Presidente Bolsonaro irá pagar 13º para o Bolsa Família. Pois gostaria muito de saber qual a opinião dos senhores, principalmente do senhor Vitorino. Sem mais um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Luiz Olavo Pereira de Viamão. O que ele perguntou aí? 13º do Bolsa. 13º, né, que eu recebi uma informação aqui interessante, que vai dar o que falar. E eu já passo ela. A primeira foi da placa. O Bolsonaro vai acabar com a placa, viu? Tá. Vai acabar com o horário de verão, a placa, e a última que saiu agora. Vai acabar com a tomada de 3 pinos. Anotem aí. E eu comprei uma Não vai novinha nada, hoje. Vitorino. Vai acabar com... Tô falando que ele vai Eu acabar com a comprei uma tomada de 3 novinha hoje, vou lhe debitar a conta. Tá, vamos lá, faz aqui, nós temos mais coisas para fazer. 13º salário, é isso? É isso que eu só quero, o 13º salário? Fala. Então tá, o 13º salário vai atrasar no Estado, vai atrasar no município? Não, do Bolsa Família. Do 13º salário? Mas ele anunciou que vai pagar hoje. Não. Tá, ok. Mas, Magda, Ruth, só a tua sobre manchete. Isso foi uma promessa de governo do Jair Bolsonaro, né? Não Que tá ele prestando atenção, prometeu tá para respondendo muitas pra você. Outra pessoas. coisa. E ele até falou justamente numa live que ele costuma fazer e falar com seus eleitores que ele tem que cumprir com aquilo que ele prometeu. E se foi uma promessa de governo durante as eleições, ele precisa ser ético e respeitar o que ele prometeu. Acho que dentro da proposta e dentro do discurso ele é muito coerente, porque se prometeu, tem que cumprir. Dona... Pois não, doutor Rocha. Foi para a minha manchete, não? Não, podias comentar alguma coisa? Então pode ir para a manchete. Para a minha manchete. A minha manchete foi a repercussão que a doutora Roberta ontem, ao fim do expediente, trouxe a notícia para nós que tinha sido adiado o julgamento que ocorreria dia 10 da prisão em segunda instância. E, a notícia saiu realmente no curso do programa e a gente foi para a anatomia da notícia e a repercussão dela, né? E eu colhi ali a palavra de quatro ministros, o que eles disseram sobre esse primeiro. O relator, o Marco Aurélio, né, o que ele disse? Primeiro, que para ele não altera nada porque ele não tem processo, para ele não tem capa, essa expressão é dele, né? Processo para ele não tem capa, Marlene, só tem conteúdo.
disse o nosso relator. E que ele está com a matéria pronta para julgar desde 2017 e que, portanto, se for agora, for no mês ou for no outro mês, ele está com o voto dele pronto, sinalizando que ele não mudará. Lembrando que ele é contra a prisão em segunda instância. O segundo voto foi do Lewandowski. O Lewandowski disse que ele julga conforme a Constituição. E o importante é que está valendo a decisão que está agora. Não adiantou seu voto, embora que ele se saiba que ele também é contra a prisão em segunda instância. Sim. O terceiro é o Fachin. O Fachin diz que quem gere a pauta é o presidente e que, portanto, ele tem que submeter a ela, mas também saudou que está vigorando a decisão, e isso é o mais importante. O quarto voto foi do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não analisou tecnicamente a matéria, mas disse que sendo um pedido da OAB e sendo a OAB a autora do pedido, ele acha que é muito lógico que o autor queira sobrestar para que a matéria possa ser mais aprofundada num momento que agora seria, aí já o comentário é meu e não dele, né? que a matéria neste momento político, neste momento econômico, poderia gerar uma convulsão ou uma alteração do curso natural das coisas, então que seria prudente não fazê-lo agora. O que nós temos? O Procurador da Justiça também saudou esse adiamento, mas a informação que nós tivemos, Roberto, em cima disso, é que a pauta este ano está praticamente fechada. Será muito difícil tentar recolocar essa matéria ainda em 2019. Então, com certeza, é uma matéria que fica sobrestada para 2020. Muito bem. Dona Magda, eu tenho uma notícia importante a respeito do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um acordo hoje, e sai publicado em todas as redes sociais, etc., que nesse primeiro semestre ainda ele vai visitar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, né? Que são dois países, são dois impérios, digamos assim, porque são governos absolutistas, né, em que as determinações cumpra-se, não existe o direito ao contraditório nesses países que são aliados dos Estados Unidos. E com isso, o Bolsonaro pretende conquistar ou reconquistar esses povos em função do nosso comércio, do nosso mercado internacional. Eu achei uma notícia muito interessante, não sei se isso vai aplacar o que aconteceu com essa não resposta de um convite formulado pelos palestinos para que ele visitasse a Palestina. Muito bem. Gustavo Vitorino, vamos falar de coisa boa, hein? Vamos falar de coisa boa. Boa, coisa acessível. Sim, mas... Pra gente. Coisa que se justifica, porque a história justifica. Afinal, o torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da sua marca, a marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos, amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, além, claro, das atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Doutora Roberta, o Marcelo Denilson Ferreira mandou um e-mail assim: parabéns pela bela colocação, emprego, prato de comida e oportunidades. Só resta qual oportunidades, pois essa reforma segue os privilégios e a exploração da maioria da população. É o que diz o Marcelo. E o Renato Futuro diz o seguinte: senhora Roberta, pena que o discurso do Paulo Guedes não fecha com a sua explicação. Essa reforma não vai botar prato de comida na mesa do pobre, como já disse o Vitorino. Discurso e prática não fecham. Eu agradeço as manifestações dos telespectadores. O que eu acho importante é que eu não tratei da reforma. E sim, o que tem muito claro, e isso não é nem minhas palavras, há muitos investidores estrangeiros querendo trazer dinheiro para o país. Para eles poderem investir aqui,
tem que ter um mínimo de estabilidade e as contas precisam fechar. E hoje nós estamos dependendo desse dinheiro externo justamente porque a gente gasta mais do que arrecada. É como a gente não conseguir viver com o próprio salário. Então, o que nós precisamos? Que haja a reforma possível. Seja ela qual for, que tem pontos realmente negativos, que precisam ser debatidos, que precisam ser melhorados da reforma, essa proposta sem dúvida nenhuma. Mas qualquer movimento do Congresso Nacional Brasileiro em apresentar uma reforma, em terminar o ano de 2019 com uma reforma da Previdência feita, a gente vai fazer uma virada. Existem realmente muitos projetos e aí esse investimento vai fomentar a economia e que aí sim nós vamos gerar emprego, porque emprego é dar dignidade para o povo. E é o que a gente mais torce que isso aconteça. Não resta dúvida. Mas é que é uma coisa muito... Não é para hoje, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. O que não entra em consonância com o que a gente diz aqui não dá, é o tempo das pessoas. Mas aí é que vem. Nós não vamos... É isso que é ruim, né? É que o que acontece? Há uma expectativa que foi gerada no momento que as pessoas votaram e no momento que virou o governo. Mas a gente precisa entender que são 20 anos, sendo que nós tivemos 4 anos de muita recessão. É a maior recessão da nossa história. Então, paciência e força, porque tá difícil mesmo. Olha aqui, ó. Boa noite, queridos, que saudades, diz a Débora Santos, que nos abandonou há algum tempo. Amei ver que a franja do Ruschel perdeu espaço para a franja da Aninha. Beijo, sabor final de semana, Débora Santos de novo. Eu quero confessar que a minha jamais saltitou com a leveza. Marne Barcelos, a tua manchete, por favor. Sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eu computo e comparo os ministros brasileiros, ou pelo menos grande parte deles, como avatares, né? São deuses, né? Deuses que baixaram pela sua onipotência, pelo seu douto saber, conforme eles dizem. O ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, amigo pessoal do Temer, tanto é que ele quando defende a Marcela, não sei se você lembra do telefone dela, que alguém roubou e tomou algumas informações a respeito dela, e o Alexandre de Moraes conseguiu prender e acabar com essa história. E aí houve a nomeação pelo próprio Temer do Alexandre de Moraes. Bom, mas vamos aos fatos. Ele faz as suas viagens normais de Brasília até São Paulo, porque ele é de São Paulo, embora tenha casa em Brasília. Aí ele não quis passar pela revista. Não, mas eu sou ministro do Supremo, eu não vou passar pela revista. Não, mas o senhor tem que passar pela raquete aquela. Aí ele entra no avião, aí foram conversar com ele, mas o senhor, a Polícia Federal, ele começou com xingamentos à Polícia Federal, né? A Polícia Federal. Essa é a atuação do ministro. Bom, a esposa dele, está aqui o nome dela, a dona Viviane, se não me falha a memória, a esposa dele, né? A esposa dele também reclamou, né? No ano passado, tá aqui o nome dela, é Viviane, exatamente, também se recusou a passar no detector de metais no aeroporto de Brasília, né? O ministro não quer obedecer a exigência. A lei é igual para todos. Como é que alguém que é ministro do Supremo, da Suprema Corte Brasileira, quer ir contra as regras e as leis que estão aí? Marne Barcelos, eu já nem falo em regras e leis. Eu falo que o exemplo vem de cima. Isso é educação. Se você faz isso porque eu sou o cara, todo mundo tem que ser igual, gente. Todo mundo tem que ser igual. Verdade. Só isso é porque é problema de educação. Tá? Ele tá entendeu? Se sentindo, se achando. E não tá com nada, porque ele está ministro. Agora, como é que fica o exemplo para os outros? Como é que ficam exemplos que vêm ali depois? Por isso que depois alguém disse assim, tu sabe com quem tu está falando? Por causa do ministro. Por causa do ministro que faz umas bobagens. Eu quero dizer assim, eu sempre tive comigo que um país, a democracia, ela só balança quando o último esteio dela balança junto, que é o judiciário. É o judiciário, é isso aí. Não há a mínima dúvida. E este mínimo ato aqui, que parece ser um ato simples, mas isso reproduz exatamente uma cultura. Se aquele que está escalado para julgar as maiores regras do país, não consegue ou se nega a cumprir uma regra, uma legislação, porque não é regra, né? É uma legislação. Se ele consegue se achar acima de uma legislação, como ele vai pedir para que eu e o Mário nos submetamos a uma legislação? É constrangedor e o judiciário morre um pouco, sim. Nós que operamos no direito, o judiciário morre um pouco, sim, com um ato desse. O judiciário, para mim, está agonizando faz algum tempo.
O Tiago Máximo de Souza, vou passar para ti agora já. Gosto do ministro Vélez, como você estava falando, como professor e escritor. Porém, como ministro de Estado, ficou evidente a falta de capacidade de gestão. Gosto também do professor Olavo. Mas é deplorável ver a série de críticas e ataques que ele fez ao próprio ministro que indicou hoje. Inclusive dizendo que foi traído pelo mesmo. Ao contrário do que dizem muitos de seus alunos, Olavo nem sempre tem razão. E o Luiz Carlos Chervensky diz o seguinte... gostaria que vocês dessem uma explicação detalhada sobre o Brexit. Eu li e entendi, mas muitas pessoas não conseguem entender porque é muito complexo. Será que dá para explicar, Vitorino, para entender? Comigo? Não tem nada de complexidade. O Brexit teve uma reviravolta muito significativa. O parlamento não aprovou nenhuma das propostas da Theresa May. A comunidade europeia tinha dado um prazo. Esse prazo não foi cumprido pela Inglaterra, pelo Reino Unido. O que aconteceu? Existe a possibilidade da comunidade europeia romper unilateralmente a qualquer momento, por erro da Inglaterra, porque a Inglaterra, para sair, que tinha que apresentar uma proposta. As propostas da Theresa May não foram aceitas porque querem derrubar a Theresa May. O Partido Trabalhista conseguiu muitas adesões junto ao Partido Conservador e eles não deixam passar nenhuma proposta da Theresa May. A Theresa May não quer largar o osso. Aí o parlamento avocou a si a criação de algumas propostas a serem apresentadas. Só que, surpreendentemente, o parlamento disse agora o seguinte: nós não vamos apresentar nada. Ela que apresente. Ela tem que sair. E eles não vão aprovar. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que o parlamento está querendo o confronto. O parlamento do Reino Unido, que é o confronto com o parlamento europeu. Tá. Deixa eu só deixa eu dar um pitaco nesse teu, porque pelo que eu entendi do telespectador aqui, e são muitos, tu estás contando o que está acontecendo nesse momento, mas eles não sabem o que é o Brexit. Do que estão... Partindo do zero? Não, se tu puder, assim, do zero não, que nós vamos ficar 2 horas, mas assim, tentando alinhar, assim, para as pessoas entenderem o que é. Um movimento social na Inglaterra, apoiado pelo Partido... As pessoas não sabem o que é. Pelo Partido Trabalhista, achou que a Inglaterra estava sendo invadida por muitos imigrantes. A Inglaterra estava gastando dinheiro com países que não tinham um regramento rígido da sua economia. A Inglaterra estava dando dinheiro para salvar a Grécia, para salvar Portugal, enfim. E o Partido Trabalhista fez uma campanha no Reino Unido para que a Inglaterra, no caso todo o Reino Unido, se retirasse da comunidade europeia e voltasse a ter a sua autonomia. A Inglaterra foi o único país que exigiu que, além do euro, fosse mantida a sua moeda. A libra esterlina é uma moeda circulante também na Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra, na verdade, nunca entrou de corpo e alma na comunidade europeia. Bom, foi uma campanha muito forte, o Partido Trabalhista conseguiu o apoio da imprensa, foi feita uma eleição, porque num país democrático essas grandes decisões são tomadas por eleições. Apoiado pelos velhos? Foi feita uma eleição e nessa eleição o Brexit venceu, ou seja, a Inglaterra decidiu que ia sair. Bom, essa eleição foi muito ao sabor da emoção, porque à medida que, decidido isso, os ingleses começaram a tomar conhecimento do que vai ser a saída deles da comunidade europeia, a coisa ficou muito tensa. Porque a Inglaterra hoje tem como seu maior mercado para a venda dos seus produtos a Europa. E isso vai tornar os produtos ingleses taxados na Europa. E tudo que o inglês consumir vai ser taxado, porque a Inglaterra importa quase tudo da Europa. Então, à medida que os ingleses começaram a tomar conhecimento do que eles tinham feito com o voto, a coisa começou a complicar. Os escoceses se revoltaram, a Irlanda pediu uma nova votação, enfim, eles estão indignados porque, agora querem sair. Porque pararam para fazer a conta. O que acontece? O parlamento, que depende do voto do cidadão, o parlamento acusou o golpe. Então, agora, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando complicar. A sensação que eu tenho é que eles querem tirar a Theresa May. Aliás, não é sensação, todo mundo já se deu conta. Ela disse que se já acertarem, ela vai embora, né? Eles querem tirar a Theresa May da jogada, eleger um novo primeiro-ministro e que o novo primeiro-ministro convoque uma nova votação pagando o preço político por isso. Agora sim, porque tem muita gente que não entende como é que é. Eu acho que vai dar um rolo. Ficou muito boa a tua explicação, muito obrigada. E o grande vencedor de tudo isso foi o primeiro-ministro David Cameron, que disse exatamente, se passar, eu estou fora. Ele entregou a sua carta de demissão, Downing Street 10.
lá em Londres. E outra coisa é importante, o Vitorino falou da Escócia, a Escócia está apavorada, eles não querem sair. Londres, que foi o grande mote de eleitores, que era a favor, já também não quer mais sair. O Eire, que é a Irlanda do Norte, também não quer sair e assim por diante. Eu estava vendo uma reportagem de uma empresa de casamentos. Eles importam da Holanda as flores. Eles não vão ter nem as flores para os casamentos. Isso, as tulipas. A Holanda, sim, isso é ruim para eles, né? Você já viu uma guria entupida lá com as flores. Então, uma reportagem que apareceu na televisão. É isso mesmo. Então, é exatamente isso. E eu ainda falava dias atrás no professor Bauman, de quem eu sou fã de carteirinha, que diz o seguinte: o maior erro da história do Reino Unido é essa coisa de tentar sair do Brexit. Muito bem. Dona Ana, e a sua manchete? A senhora já falou? Ela está muito calada hoje. Eu falei, mas só que posso entrar no assunto de Theresa May, porque justamente essa proposta, ela tinha 535 páginas e ela foi analisada pelo parlamento, não foi aceita depois de várias mudanças e até tentou negociar, falando que seria aceito um projeto de 35 páginas, mas só que mesmo assim o parlamento, né, já estava muito decepcionado com as propostas, o público já estava revoltadíssimo com o que ela colocou, porque eles votaram para sair, mas não sabiam como sairiam depois que eles entenderam as taxas, a desvalorização da moeda, o fato do turismo, tudo isso ia ser prejudicado e até os negócios, como o Marne muito bem explicou, vão ser prejudicados e já estão sendo prejudicados porque isso causa instabilidade. Então, só rapidamente sobre isso, mas como o Vitorino tinha falado mais cedo, a questão do fim do horário de verão. Hoje o Jair Bolsonaro se pronunciou através do seu Twitter dizendo que foi uma decisão técnica, porque os relatórios apresentados pelo Ministério de Energia disse que não tem sentido nenhum que a gente ainda tenha esse tipo de iniciativa, lembrando que é uma tendência também na Europa, muitos países já abandonaram o horário de verão, justamente porque os picos de utilização de energia elétrica já não são os mesmos, porque hoje as pessoas utilizam mais dispositivos móveis, ficam até mais tarde, ligam ar-condicionado, então tudo isso na reformulação, isso não faz mais sentido, inclusive os brasileiros, eles fizeram um levantamento e 53% dos brasileiros não gostam do horário de verão e não entende o seu significado. Então, até o Otávio Rego trouxe esses dados, explicou para a imprensa, mas reforçado também pela opinião do Jair Bolsonaro, que ele continua na mesma linha de discurso, que são decisões técnicas, não são decisões associadas a eu acho que é legal, eu acho que é ruim. Não, ele, dentro desse relatório, se entendeu, então, por uma decisão óbvia, que não era mais benéfico para todo mundo e se não teremos mais. Você sabe, o resumo do relatório, você viu, o pico de consumo mudou o eixo. Não é mais 19 horas. Por que o horário de verão era porque tinha um pico de consumo de 19 às 22 horas. Eles queriam mudar esse eixo. De alguns anos para cá, de uma década para cá, por força da modernidade, de uma série de coisas, esse pico de consumo mudou. Era o que eles queriam. Esse horário da noite perde para o horário da manhã. Mas o principal pico de consumo, surpreendentemente, é de 13 a 16 horas. Por causa dos dispositivos móveis, né? Por causa dos dispositivos móveis. Então, assim, foi esse pico de consumo. Aí eles entenderam que não adianta, pode mudar o horário, que aquele horário vai continuar. Deixa eu perguntar para vocês dois que estão falando sobre isso. É uma curiosidade, quero ouvir a opinião de vocês. Eu hoje li um jornalista defendendo a manutenção, argumentando que escurece mais cedo e aí as pessoas são vítimas de violência. Ele juntou a violência. Isso que eu estou dizendo. É uma tese, tu acha que é uma tese? E aí ele se tivesse segurança, eu também achei que era uma tese, mas eu estou botando aqui para ver o que vocês acham. Mas para ver, a informação, o número que a Ana deu ali, vem exatamente provar que é um tema polêmico. Porque tem 53% que apoiam, consequentemente 47% apoiam. Eu, por exemplo, apoio. Então, olha como é. Ela não apoia. Olha como a coisa é dividida. Eu tô na turma que tanto tá faz. É que pelas atividades sociais. Mora mesmo? Mas não sei lá, sabe que eu acho que é de astral, assim, né? Quando que as atividades ficam mais legais. As atividades. É que a mentalidade brasileira é muito pequena. O horário de verão alavanca uma coisa maior ainda. O turismo.
O turismo é alavancado pelo horário de verão. Até o Tu tem mais consumo, tempo de principalmente praia, agora que a gente Florianópolis, tá- Nordeste. Senhor Chicão, onde é que tem turismo em Porto faz Alegre? sentido. Não, Porto Alegre não tem turismo porque eu não tenho mentalidade Não, mas a turística. Padre Tem Chagas, turismo, o happy sim, hour tá fica melhor. mais longo na Claro. Padre Mas a Chagas. senhora Imagina, a gente sai daqui, ainda tem sol na rua. senhora Aí vamos frequenta, lá, dona vamos tomar Roberta. um espumante, É não sei o quê. Bem geladinho, Bem geladinho. aproveitar. Já de noite não dá Os pra sair. Estados Unidos Antes é bom. saiu daqui, iam tomar espumante porque tava de dia. Agora vão sair e tomar espumante porque tá de noite. Essa é desculpa, não. Vocês querem me derrubar. Não, peraí. Peraí, Mas é tipo peraí, dona Magda. O justificativa, Peraí. negócio é tomar espumante, né? Antes era porque era essa de dia, conversinha. agora é porque é de noite, né? Aliás, Só pra ter uma ideia, Magda, que a primeira vez que o horário de verão aconteceu foi em 1931, ainda no governo de Getúlio Vargas. Eu foi não era instituído justamente o horário de verão e até uma medida que, embasamentos técnicos, mas muitas pessoas tiveram essa justificativa no Twitter. Muitos, agora eu não vou poder sair, vai estar tarde. Então essa foi a maior justificativa, né, das Gustavo pessoas. Vitorino, muito bom o nosso evento de ontem, né? Maravilhoso. Eu quero agradecer a brilhante apresentação que tu fizeste, de todo o Eu evento. achei que você ia brigar comigo, Por quê? porque eu quebrei os... Gente, tu me chamou pra falar numa hora que eu não sabia o que eu ia fazer. Não, mas não foi eu que chamei, foi o outro Pois é. apresentador, coisa e tal. Mas na hora de o evento, belíssimo evento, chamado Mulheres Inspiradoras, edição 2019, em que o mês da mulher, o mês de março, que tem 31 dias, são escolhidas 31 mulheres com destaques na sua atividade. Então tinha, assim, um grande nó lá. Tá lá, Magda Beatriz, comandante Nádia, secretária municipal, que é a responsável pelo evento. Tá na terceira edição, né? É a terceira edição, e a Magda foi escolhida como destaque na área de comunicação e de jornalismo, uma mulher inspiradora e foi a mais aplaudida. E ela o será aqui, tenho certeza. Mas foi muito bacana. E assim, ó. E a gente viu mulheres maravilhosas. Não, algumas não. me emocionaram. Não, Foi efetivamente. inevitável muitas lágrimas. É. Muitas foram as lágrimas. Uma nefrologista que faz cirurgia em bebês. Aquela médica me emocionou. Eu também, bah. Eu achei assim Muitas choraram, espetacular. muitas E quando emocionadas. ela contou a quantidade de cirurgias que ela fez, eu guardei o número: 742 cirurgias de transplante em bebê. Eu fiquei assim emocionado quando ela disse, fez uma pausa porque eu notei que ela deu uma engasgada. Aquilo foi muito bonito. Foi. Então foi um evento belíssimo e eu quebrei o protocolo, porque normalmente a gente lia o currículo, né? Chama a apresentadora e lê o currículo. Aí quando chegou a vez da Magda, não resistiu. Tirou o tirei roteiro, fora. Imagina o que eu vou falar da Magda aqui. Aí comecei a falar dela, o que eu conheço há décadas da Magda Beatriz. Verdade, e olha, foi muito legal. Foi muito bacana. Acabou sendo a mais aplaudida. E também, obviamente, que o pontuado, o evento pontuado todo pelos telespectadores. Que tinha de telespectador nosso lá, que nos cumprimentaram, nos abraçaram, tiraram fotos. Tem a Andréia, tá? A Andréia, jornalista, que trabalha com a secretária. Teve uma senhora que eu não guardei o nome dela, ela disse pra mim parar de brigar com o Chicão. Imagina eu brigando com esse troço aqui. Eu espera, Troço. Programa de alto nível, faz outro programa aqui. Eu não falo troço. É ela que briga. Apresentador falar troço. O que é isso, tio? Mas é que tu me lembra. Eu nunca ouvi o Chicão dizer uma palavra É que eu tenho feia aqui no linguagem programa. top. É Eu tirei Eu sou jornalismo, fã. história, com Sou antropologia. fã. O resto é ratonice. É tirou fundo de da onde? quintal. Tu tirou da onde? Tirei na Vocês PUC. primeiro tiraram a minha palavra, porque era eu que estava falando. O que vocês são formados, eu não sei, mas vocês tiraram a minha palavra, porque eu estava falando. Uma melodia, Eu queria ele fica mandar cortando, beijo pra mãe, pra dona Zeni, que tem 84 anos, é nossa fã de carteirinha, ela é mãe da jornalista Andréia, que trabalha com a secretária Nádia, e que ontem, inclusive, eu gravei um vídeo para ela, enfim. E depois uma das meninas recepcionistas, a Laura, fez fotos comigo também, porque a dona Júlia, que é a mãe dela, a dona Zulmira, que é a avó, e o seu Enio, que é tio, todos são nossos telespectadores, e a Clédia também. Dona Clédia é uma mulher bonita, chique, elegante, que
que é a mãe da comandante Nath. Muito A querida. Clédia foi lá, falou Estamos conosco. nos abraços ainda não. Não, mas só rapidamente, porque Muito no evento justo. também a Lorena, que estava lá, insistentemente pediu pra Mas gente a dona lembrar Ana tava lá dela, também. Tava, dona Pra Ana falar foi. dela, um abraço pra ela, porque ela pediu pra gente, né, Magda? A Magda tava atendendo algumas outras pessoas, mas um abraço pra Lorena e também pra todo o pessoal da NAPS, que também estava lá prestigiando. Um abraço, foram muito carinhosos e obrigado pela audiência. Querido, Só eu e o o único que Chicão, convida só pra eu e o festa Chicão aqui, que não eu fomos. tô convida. Na Mas eu não tô do nem aí. Chicão eu tô convidado. Eu faço minha vida de festa Na todo do dia. Chicão eu tô convidado e vou estar Claro, presente. festa Não nos top. convidaram, Chicão. E eu vou mandar meus abraços, então. Agora o aqui, seu já. Vitorino é de uma maldade. Coisa Total. Impressiona, O impressiona. meu, que seu eu fiz dessa Ricardo vez? William da Silveira, vigilante do Quando faz fórum. nada também é ruim, eles acham. Vigilante no fórum, lá no 9º andar, cada vez que eu vou lá ver meus processos, eu sempre esquecia. Hoje foi um abraço, seu Ricardo. E seu Valmir, oficial da OAB, funcionário há muitos anos, presta um serviço maravilhoso lá. Um abraço. Deixa eu dizer para vocês que eu recebi uma correspondência, a carta que eu amo de paixão. A letra é maravilhosa, porque é de uma professora, foi diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Esther Schroeder, Tem que ler uma carta do em Vitorino. Santo Ângelo. E ela mandou um exemplar de um livro para cada um de nós. Mas eu não terminei de ler a carta, porque ontem foi um dia corrido, enfim. Mas eu quero dizer que a sua carta, professora Rúbia Glass, está nas minhas mãos, os livros também, que depois eu vou entregar a cada um deles. E eu quero mandar, então, para a senhora esse abraço, e estou lhe dando satisfação do material que a senhora mandou, mas também para o seu marido Paulo e para os seus filhos Gustavo, Carolina, Pedro e Bernardo, que são todos de Santo Ângelo e que assistem o nosso programa. Olha o Zorro lá, o Zorro. Tá sacaneando. Por que o Zorro tá roxo? Ele disse que a camisa do Chicão, a gente tem que chamar o Chico Farinha. Mas, te contar, eu vou pegar. Eu vou entrar que nem eu me bombo assim. Posso te dizer uma Eu vou coisa? entrar no rim, no pessoal. Posso te dizer uma Ninguém coisa? vai conseguir mais cliente aqui. Posso te dizer uma coisa? Eu vou ter o aval do Paulo Sérgio, vou perguntar pra ele se posso. Porque ele quer me detonar aqui. Eu posso te dizer uma Eu coisa? tô quieto aqui na boa. Eu também É só uma acho. desconstrução. Tudo é inveja, entendeu? Você acorda de meia, olha. Você acorda de manhã, dona Maria. Pois Eles olham no espelho, são uns bagulho. Ninguém quer. E eu sou top. Todo mundo deseja. Então pega no meu pé. Tá, Eu vou pegar no pé me dele. explica uma coisa. Por que tu é diferente deles assim? Porque eu sou longelino e É isso que curvelino eu no meu queria corpo. saber. Tem um olhar verde, Deixa ele, sabe, de atitude. Gente, ele Não tá sou falando. bagulino, que nem ele é bagulino. Ele é barrigulino, entende? Eu sou langelino. Presta atenção. Mas quando tu acorda, Eu vou pro espelho. tu vai pro espelho. E olho. E aí? Faço uma pose. O que é a primeira coisa que tu enxerga? Faço assim, ó. Pá, é a forma que Aquiles fazia nos muros de Troia. tá meio flácido? Que eu descendo. Não tá flácido? Ai, querido, pra 61 Olha eu tô aqui, ó. bem, querido. Eu gostaria que... Olha aqui, esses caras estão detonados aqui. Eu também quero esse calendário. Aí começou a me desorganizar. Ele fez 62 no ano passado, voltou pra 61 esse Chicão ano. é formidável. Chicão é formidável. Chicão. Cara, tu quer me ridicularizar? Vou pelado aqui na frente, ou de cueca aqui. Uma vez eu fui no virando a mesa, eu fui de cueca pra enfrentar o Rogério Amaral, o pessoal. Ninguém quis ir. Por isso que Não acabou o preciso programa. dizer pra De coturno ainda. vocês que depois disso ele só Acabou o apareceu aqui. Acabou o programa. Né? E o Rogério Amaral só apareceu agora. Então, algum problema deu. Não foi tão bom assim o sujeito se pelar pra aparecer na TV. Rogério né? Amaral sumiu depois Primeiro, da porque a gente saber. tem que ter o que mostrar. Porque se pelar pra pagar mico, O não. Vitorino tem bastante Tem que ter o conteúdo que na mostrar. frente, bastante igual. Se não é propaganda enganosa, vai preso. É. É falcatrua. Falcatrua. Deixar bem claro que não é assim, Não Pensa é o bem quê? assim o negócio. Tem Fofoqueiro. Olha aqui, Chico ó. Farinha. Parou? Ah, Paulo Sérgio, vamos falar que tem reunião segunda-feira pra explodir o Vitorino aqui todo dia. Advogado babalá. Eu vou contar isso aí. Ele tem a perder, ele é advogado. Eu não sou advogado. Eu tô aqui pra fazer um freestyle no programa, entende? Que eu sempre fiz. Ele não. Chama freestyle isso que tu faz. Ele faz uma consulta jurídica. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tu não acha que tu sozinho não vai conseguir derrubar o Vitorino? Mas não quero derrubar o Vitorino. Mas tu acabou de dizer que queria, eu outro tempo vou, tu não quer. Não, eu vou explodir ele aqui com as palavras que ele me diz. Eu quero que ele fique aqui pra ele sentir o algoz que eu vou ser dele, entendeu? O Tá Chicão comendo? Tofani me contou que o Vitorino perdeu 999 ações.
Na milésima ele ganhou, recorreu. Mari, tu também é medonho, eu não né? aguento, Tu Vitória. provoca, Eu não né? aguento, Tu provoca. Deus me livre. Mas, Deixa a Ana ficar Magda, falando. para manter o bom humor aqui da bancada, aconteceu um fato muito inusitado no Rio de Janeiro, porque agora parece que até os deficientes físicos foram inclusos no crime do Rio de Janeiro. A gente tem um vídeo que mostra uma ação e vocês vão entender porque se tornou uma situação bizarra. É algo muito, Dá uma olhada, muito que tu não estranho. Viu. Vamos olhar o assalto lá na rua. Presta atenção. Ah, do cara sem perna. Tá lá, ó. Para aí, ó. Deixa eu ver, Márcio. Olha. Olha lá, tá? O cara deu ré porque viu que ia ser assaltado e esses aí assaltaram aquele... Olha lá, olha lá. Numa perna só. Não, né, gente? Como assim? Não, e outro assaltou e correu e ninguém pegou. Olha lá, olha lá. Presta atenção de novo Aí no segundo assaltante. Presta atenção. Olha, se não fosse triste de ser assalto... Olha lá, aí o cara se manda... Gente, mas... E dele vê que o outro tem arma. Olha o outro lá, ó. Olha o outro lá, ó. Agora vai entrar. Olha lá, ó. Que horror, gente. O cara não seguiu dando ré. É? Viu, ó? Soltaram o carro e levaram no carro do cara. Foi um esquema meio arrastão. Saci pererê. É, arrastão com uma perna e outra... Agora, se ele tivesse uma arma, certamente... Ele ia dar um tiro. Não ia sobrar. Bom, mas enfim, tu ia falar do... cidadão é Um gás proibido. pimenta não resolve? Um revólver apontado para Mas ti. se o cara tá sem revólver, aquele cara não tinha o revólver. Não, o que foi na frente estava com uma arma na mão. Podia ser de brinquedo. E o rapaz que dirigiu o Corolla fez certo, porque ele não conseguiu ganhar distância suficiente para se defender do tiro. Quando ele viu que o cara chegou muito perto, o tiro vai acertar, ele parou e entrega o carro, velho. Tem seguro, entrega o carro. Podia ter dado a ré. Agora, se ele tem um revólver ali, ia ser bacana, Aí, porque o cara vinha descoberto e ele claro, abriu fogo. tem. É que não se dá chance de cidadão se defender, né? Não, sobre esse entendimento do gás de pimenta, né, o spray de pimenta utilizado, até a própria fabricante aqui no Brasil, uma das maiores, fala que não vê crise no mercado se caso as armas comecem a circular nas ruas de maneira legal, porque sempre vai existir as pessoas que em algum momento vão utilizar e até nos protestos que acontecem, eles acabam lucrando porque tem que ser sempre municiado, por exemplo, o poder, né, a polícia militar, então eles não veem como concorrência se caso as armas comecem a circular livremente pelo mercado de maneira legal para as pessoas, né, os brasileiros se armarem. E aquela arma que dá choque, é uma pistola elétrica, resolve? É o cara tem que encostar na pessoa. Não, tem algumas que lançam. Que lançam, né? O problema todo é que isso é para curta distância, né? Curtíssima distância. Nesse caso ia resolver? Nesse caso, não ia resolver. Olha a distância que o cara estava, não tinha como. Ali é só revólver que resolve mesmo. Tu ias falar alguma coisa que eu te interrompi, Vitorino, antes de mostrar esse vídeo. Não, eu ia chamar a atenção, eu tratei em tom de brincadeira no início do programa, mas o Bolsonaro está disposto a atacar algumas coisas que incomodam o cotidiano, que não são necessariamente parte de uma lei. A Aninha chamou a atenção ali, falando me deu um branco. Da educação. Não foi da educação. Era de um dia a dia, uma coisa do dia a dia. A Ana falou, agora há pouco me deu um branco. Enfim, o Bolsonaro está disposto a mudar. O horário de verão. Horário de verão, que era uma coisa que algumas pessoas são contra, outras a favor, é um tema polêmico. Ele quer lançar o tema discussão, mas parece que não vai discutir muito, já decidiu. A placa do Mercosul também, ele vai reverter essa história da placa do Mercosul, porque parece que tem gato morto nessa história. Teve gente que enriqueceu com esse contratinho, viu? Só para lembrar. A tomada de 3 pinos. Você sabia que uma empresa francesa, durante aproximadamente 4 meses, fabricou com exclusividade essas tomadas, esses pinos, esses plugs? Sabe o que é 4 meses de exclusividade no Brasil, fabricando um produto que ia para toda a construção civil? Pois é, então também tem gato morto nessa história do pino. Enfim, são várias coisinhas que o Bolsonaro está tentando pensar para ver se consegue. Agora, o problema todo é o seguinte, olhem só, como é que vai reverter a história da placa? Porque a placa é ruim, feia, os policiais estão odiando, porque é difícil. Não dá para entender. Não tem identificação de cidade, de estado, nada, só de país. Você não sabe a origem do carro, você não sabe nada. Não sei tu não consegue ler a placa. Só uma propina que justifica terem assinado esse negócio. É verdade. Porque é um troço tão idiota que se consultasse qualquer policial, ele ia dizer não. Óbvio, né? O policial ia dizer não, aqui não dá pra ver. Mas aí que tá, né, Gustavo? A 50 metros não dá pra ver a placa. As coisas são decididas num gabinete, gente que não sabe o que acontece lá fora. Ou que está se lixando porque acontece Ou que está se lixando porque acontece lá fora e que tem que fazer alguma coisa. E no meio disso ainda tem
uma graninha, Aquelas uma coisinhas, coisinha assim. aquelas coisinhas. Não dá, né? Por exemplo, esse negócio do Bolsonaro, que é o negócio do radar. As lombadas. Você quer diminuir a velocidade? Faz uma lombada física. É bem mais barato. Além de ser mais barato, não fica... É eficiente. Muito mais eficiente, né? Eficiente. Porque o sujeito... Tu quer andar, anda, mas quando tu passar, tu deixa o motor do carro. No primeiro tranco que ele der, vai custar muito mais caro. Mas como o objetivo é só arrecadar, eles preferem as eletrônicas. Acho que essa é boa, vai. Deixa nessa, vai, mas vai com tudo. Vai igual desenho animado, o cara faz assim, o carro vai e o motor fica deitado em cima do cocoruto. Olha aqui, ó, Fernando Baier de Gravataí. Não adianta, não consigo ser ouvido, dona Magda. Assisto todos os dias e depois assisto o Repeteco, mais o Rabinho. Não é Rabinho, é Rabicho. Pô, essa é a primeira vez que somos chamados de Rabinho. Rabicho. É o Rabinho, é o nosso Rabinho. Mas acho que vou abandonar o programa, pois tenho um problema seríssimo e não consigo ser atendido. Uma lástima, abraço. Não seja assim. Boa noite, bancada. Já mandei várias vezes meu recado, esperando a sorte ser escolhido. O governo Temer e, conseguinte, o novo governo, que ganhou o meu voto, tirou minha aposentadoria por invalidez. Não vou me estender, mas só para registrar, queria tanto poder trabalhar. Minha família vai sofrer porque eu não o fiz. Beijos, Fernando Baier. Infelizmente, o caso dele é grave, um caso... Né? Não foi esse governo que tirou a sua aposentadoria, não, viu? Foi o Temer que queria reduzir o déficit da INSS lá e deu um aperto e mandou muito aleijado voltar para o mercado de trabalho. O seu caso não é o único. Procure assistência jurídica, procure um advogado, procure uma assistência jurídica e vá em busca dos seus direitos. A justiça está sendo bastante sensível. Os peritos judiciais são extremamente rigorosos, eles estão avaliando e se o seu caso for realmente uma injustiça, ele será revertido. E o senhor vai receber todos os atrasados. Agora, procure um advogado, porque ele vai poder lhe ajudar, tá? Dona Magda, eu queria mandar um drops aqui. Um dos meus melhores amigos, que sempre esteve comigo nesses últimos 12 anos, todos os dias quase, que é o Jorge Alimão. O Jorge Alimão, até o Ruschel conhece ele. Ele além de ser um grande empresário, ele é um cara que gosta muito de futebol. E é um cara que trouxe muitos jogadores de futebol para o Grêmio. O Grêmio tem um carinho muito grande. Inclusive, os jogadores do Grêmio fizeram uma mensagem para largar amanhã na internet. O Jeromel falando tudo. Então, valeu, Jorge, um abraço para você. Parabéns para E eu quando falei que era craque, não só por ser craque, por fazer isso, mas também por jogar. Ele joga bem. Inclusive, ele patrocina o time da Grenal, as camisas. Que legal. Chicão, Quem seria o funkeiro idoso? Não, e tem um que diz que o Chicão... Mas eu não, tem que dizer o nome. O Chicão de cueca e coturno deve ser a coisa mais linda. Já dancei na Ibiza. Era dançarino lá no Queijinho. Era de coturno, Chicão? Na época é para fazer... Não, mas era de coturno, só para entender. Foi assim que nasceu o filme Noite Macabra. Mas ele só descontrola. Mas quando precisa de ti, vem bem mansinho. Tudo bem. Bem rasteiro, a crista bem murchinha, o rabinho bem das pernas. Né? Tá bom. Seu Mário, notícias. A notícia é que a polícia está fechando buracos de comunicação na cadeia, né? O pessoal que está lá em Curitiba, aquela história toda, né? A comunicação no presídio, o Eduardo Cunha. Bom, Eduardo Cunha, o Argelo e outros mais. Então, a polícia de Curitiba, na Lava Jato, determinou que as pessoas não podem receber mais cartas, não podem receber das famílias. Então, é uma situação muito difícil que está vivendo aqueles presidiários em função, principalmente, desse Jim Argelo. Ele recebia tudo. Recebia uísque, recebia tudo ele conseguia receber em função dos carcereiros. Um problema muito sério em Curitiba em função desse desvio, desvio de conduta, né, desses presidiários. Agora, aquele Gedel, aquela figura horrorosa, aquele porcino, é impressionante, ele conseguiu dominar todo mundo dentro da cadeia, se tornou um líder, porque ele é um líder de cadeia realmente, né? Um xerife de cela, como se diz na gíria. Então, está acontecendo esse problema com esses políticos, que sempre foram essas personalidades que a gente bem conhece. Eu me lembro sempre eu falei hoje na Rádio Pampa pela manhã, que o De Gaulle dizia, os políticos
mentem tanto que ficam surpresos quando outros acreditam neles, né? Nossa, é óbvio, Eles né? ficam surpresos. O Chicão Tofani, a dona Marisa, a dona Marisa, primeiro disse que a Ana tá linda com os novos óculos. Obrigada. E aí ela não gosta do Gustavo Vitorino. Não gosta? Não. Parece que ninguém percebe aí o quanto o Vitorino atrapalha o bom andamento, não sei o quê. Aí, Chicão, horário de verão, sim. Chicão, ignora esse daí à tua direita, ele não merece a tua atenção. Ele não está sozinho, a audiência que vai mostrar. Aí, Chicão! Como é o nome A da dona coisinha? Marisa não gosta Coisinha, nada, não pode falar uma nada. Não fala assim da telespectadora. Dona Marisa, que ódiozinho. Quando elogiam ele gosta. Dona Magda, eu só quero fazer uma referência porque é importante, que envolve um profissional, um colega nosso. Um colega nosso foi ridicularizado porque repassou-se um Twitter, tweet. Uma postagem única dele no Twitter. anunciando a saída do Renato, né? E essa notícia repercutiu. Nós até lembramos a primeira parte do programa. Sim, começa o programa. Inclusive, na coletiva, questionaram o Renato sobre isso. E o Renato até foi áspero com o repórter, né? E o que se descobriu agora que foi uma maldade, porque pegaram um tweet dela de 2011, quando o Renato anunciou a sua saída, e repassaram agora. Quer dizer, o pessoal perdeu qualquer limite, qualquer senso de canalice, mas eu não consigo achar outro termo. E lógico que o texto se aplicava muito, a uma demissão, porque o empresário do Renato ainda é o mesmo, né? O Renato tinha uma coletiva marcada ao fim da tarde, então pegaram o tweet dela de 2011, onde ele... Coitada, porque ficou ruim pra ela, né? Ficou ruim pra ela. Ruschel, Quer dizer que em boa hora se esclarece e eu faço por dever de ofício. Vamos fazer a seguinte simulação. Eu não acho uma coisa tão absurda o Renato sair do Grêmio. Até a gente falou na Grenal agora há pouco. O Grêmio, vamos supor, numa simulação, eliminado da Libertadores. O Flamengo tá ruim, né? Porque o time o esquema Abel não colou no Flamengo. Ele é um mau técnico lá. O Flamengo tá caindo também. Grêmio fora da Libertadores. Não, isso sim eu concordo integralmente. Eu acho que o Renato pode ir pro Flamengo até. Eu não estou discordando de ti. Ido, né? Eu não estou discordando de ti. Eu só disse que pegaram, não sei se tu acompanhou, pegaram um tweet dela de 2011 e botaram agora como se ela, no meio da tarde, estivesse anunciando a saída do Renato, que o Renato anunciaria a saída dele ao final da tarde, que até provocou esse alvoroço na coletiva. Quer dizer, a termo do Mário, com toda razão, uma canalice com a menina, né? E ela é uma profissional, vive disso, né? Ela vive da informação. Foi ridicularizada no meio esportivo. É verdade. Tem uma outra moça aqui que escreveu um WhatsApp muito forte. O telefone dela é 99533395, mas ela não assinou, então eu não vou ler, porque a senhora não gosta de coisas que são ditas aqui. Se a senhora assinar, eu juro que eu vou ler, não estou poupando nada, tá? Eu gostei do seu e-mail, a senhora tece alguns argumentos a respeito das colocações que fazemos aqui no programa, do Vitorino, do Mário, mas sem a senhora assinar, daí fica complicado, né? Não, a senhora está xingando a gente. Tá xingando. Então não precisa escrever de novo, tá? Vou falar nos aniversariantes, então. Favor. O primeiro aniversariante de hoje é um grande pintor, Francisco Fragonard, né? O Jean-Honoré Fragonard. Muitos quadros, tem alguns que estão expostos. Eu vi um quadro dele, se não me engano, no Museu do Prado, há alguns anos atrás, lá na Bela Madrid. E também em Paris. Bom, os museus de Paris, os dois, Quai d'Orsay e o Louvre, tem o mundo inteiro ali. Não tem o mundo. O que quiser, né? Precisa um mês, eu acho, visitar. Porque você não olhar para olhar uma tela e ficar olhando, assim, né? Ficar olhando. O grego. Ler sobre a tela, tentar entender, perceber que ano ele pintou, coisas, por quê e tal, etc. Bom, prosseguindo, Donga, que foi o autor do primeiro samba gravado no Brasil. Pelo telefone. Isso aí, pelo telefone. O outro é um dos meus atores favoritos, Spencer Tracy. Spencer Tracy criou um personagem fantástico em O Velho Mar de Ernest Hemingway. O filme todo se passa dentro de um barco e no mar. Como é que um diretor e um ator pode manter a atenção? A criatividade do cara fazer um roteiro. O Hemingway era um gênio, né? O Hemingway era um gênio, um depressivo, ele tinha depressão profunda, tanto que cometeu o suicídio com a mesma arma que o pai se matou.
presente da mãe dele. Foi um horror essa história toda desse grande gênio que ficou uma temporada em Cuba, adorava Cuba, por isso que o velho mar se passa na ilha de Cuba. O Bodeguito Intermédio não era o bar dele em Cuba? Isso, exatamente. E outro filme que ele fez, Adivinhe Quem Vem para o Jantar, junto com a Katharine Hepburn, que foi uma das maiores atrizes. Como recebeu, é que é, Katharine? Katharine Hepburn. É bardo, gostasse dessa, né? E ela ali já volto. ela era uma mulher maravilhosa. Olha aí, meu bardo. Ela morreu de mal de Parkinson, ela tinha mal de Parkinson. E esse filme ela já estava ela era mais velha que ele, inclusive ele tinha um caso com ela. A mulher dele, a esposa, era muito doente, era de verdade, não era com outras pessoas que a gente conhece, que ficam mentindo, minha mulher está doente, eu não tenho nada com ela, tu é o amor da minha vida e tal. Conheço pessoas que ficam mentindo. Algumas pessoas, tá. algumas pessoas. Então, Vitor, não é, porque não está nesse rolo. nesse filme, Adivinhe Quem Vem para o Jantar, ele e a atriz, a Hepburn, a Katharine, provam o que é um ator extraordinário. E o melhor filme que eu assisti, ele como juiz do julgamento em Nuremberg. Eu já comentei com vocês em outra oportunidade. Adivinhe Quem Vem para o Jantar, eu já comentei. Melvin Douglas, que é o namorado da filha, ela branquela e tal, e eles, racistas ao extremo, ele principalmente, racista, não aceitam o noivado dela. Ele é um médico, ela diz, vou te apresentar meu noivo, pai. Aí quando chega, entra o Sidney Poitier, ele um negro, ele, mas que isso? Então, são diálogos bastante pesados, um filme absolutamente genial, filmes que não se fazem mais hoje. Bette Davis, essa mulher maravilhosa, essa baixinha extraordinária. Um dos melhores filmes que eu assisti, tem Rebeca, ela fez uns 50 filmes. Ela tinha uma sinceridade absurdamente forte. Ela fez um filme, A Carta, que foi baseado numa história contada por William Somerset Maugham, que foi um dos grandes autores da década de 30. Muitos dos seus livros, como Servidão Humana, foram passados, ele era médico, foram passados para a tela. E nesse filme, numa das histórias que ela conta, se vocês pensam que eu não tive que ir para a cama com o diretor para fazer um filme, eu tive que ir sim e fui. Olha, uma pessoa ter essa coragem de dizer isso. Quando ela entrava, quando abria a câmera no rosto dela, você via a expressão do ator, você via que estava sentindo a performance. Foi uma das maiores atrizes do mundo. Faz a mãozinha de novo, Mário. Eu gostei, ficou tão bonito. Albert Broccoli, por favor, Chicão. 007. Por favor. O 007, inclusive, fez 60 anos. O agente e a franquia agora. O próximo 007 vai ser um negro, sabia? É uma novidade agora da franquia. Legal. E um dos maiores galãs do cinema americano, Gregory Peck, estaria de aniversário no dia de hoje. Gregory Peck, um dos filmes lindos que ele fez, Meninos do Brasil, que conta a história, uma história de que queriam reproduzir geneticamente um novo Hitler no Paraguai. Que loucura. E ele era falsificado, acho que foi por isso. Aí criaram essa performance, daí eles fizeram um filme fantástico. E outro filme que eu achei maravilhoso, A Princesa e o Plebeu, que foi o filme de estreia da Audrey Hepburn, que ganha o Oscar com esse filme. E um dos momentos mais fantásticos é quando ele conversa com a Audrey, menina ainda, seus 23 anos de idade. Ele olha para ela e diz, com aquele vozeirão que o Gregory Peck tinha, ele olha para ela e diz o seguinte: minha jovem, você está fadada ao sucesso, você vai ganhar o Oscar. Ela ganhou o Oscar. Como é o nome dela mesmo? Audrey Hepburn. Da Audrey? Ela era belga. Ela era belga, falava um monte de línguas. Mas foi conhecidíssima por Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo, aquela imagem dela. E outros filmes, tanto ela era uma prostituta de luxo, né? Era $50. Genival Lacerda, completando hoje 88, que eles comentam no filme. Genival Lacerda? Está de 88 anos hoje. Não, eu sei que comento no filme, mas eu nem me lembrava mais. Genival Lacerda. O Colin Powell, general americano, completando 82 anos. A guerra do Iraque. Né? E isso foi um dos mais proeminentes. Era um negro que chega ao generalato nos Estados Unidos e tem a incumbência de participar dessa guerra. O Cássio Cunha Lima, o ex-governador e ex-senador, filho do Ronaldo Cunha Lima. Eu já contei a história do Ronaldo, que um dia ele toma algumas doses de uísque a mais e o então governador do pequeno estado é Sergipe, né? Ele é Sergipe, né? Sergipe comenta na televisão que o Cássio seria homossexual.
E o pai ficou enlouquecido, o Ronaldo foi lá e deu 3 tiros. Deu 3 tiros, ele cai, o chão não morre, morreu muitos anos depois, e nunca foi condenado, porque ele chutava um processo de uma para lá, para cá, não aconteceu nada, o Ronaldo foi... Muito boa de Sergipe, né? A Paula Cole, que é uma cantora americana, eu pensei que tivesse alguma coisa com o Nat King Cole, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. A Lisandra Soto, que está completando hoje 44 anos, é uma atriz da Globo, ela casou com o Tandy, aquele jogador. A Lisandra eu conhecia... É verdade, é verdade. Ela casou com ele e eles... Até hoje estão casados, os filhos. Eu fui jurado 3 vezes do Miss Rio de Janeiro. Separaram um pouco. Eu fui jurado 3 vezes do Miss Estado do Rio de Janeiro, né? Fui uma vez Miss Teresópolis, fui Miss Petrópolis e tal, na época do meu querido irmão. Não, eu sempre respeitei. E... Ela sempre ficou. Ficou com a Miss Culhamba. Parou. A Lisandra, ela vinha com a mãe. Vinha com a mãe, sentava com a mãe. Ela tinha uma carinha de enjoadinha. Não, mas e o Tandy também enjoadinho. Mas elas ficaram eu acho que ele era muito alto. Ele assim, tipo, mais alto que o Chicão Tofone. Estável, né, Magda? Que a gente... Não, ela tinha um casamento muito estável. O casamento deles durou foi bastante impactante. E ela casou de novo com um amigo de infância. Legal. O nosso amigo Ruschel está querendo casar, mas agora não consegue casar. Ele pode ser que ele encontre na vida dele. Mas são esses aniversariantes. Eu sou jovem ainda, não perdi a esperança. O Ruschel não devaneia. Olha devaneio. Não perdi a esperança. Não, ok. Olha aqui, ó. Já que tu tá tão animado... Ele fala tanto que não vai aparecer ninguém. Eu vou te dizer uma coisa. Já que eu tô tão animado. Olha aqui. O que foi que eu fiz? A Andréa Palmeira mandou um desenho aqui, que eu não posso mostrar, que aí perde a graça, obviamente, mas eu não posso perder a piada. Olha aqui o porquê da franjinha do Ruschel não saltitar como a da Ana. Aí ela mostra que tu bota uma cola e que tu tem uma peruca em cima da cabeça. Esses dias perguntaram se ele usava Gumex. Todo mundo acha. Gumex que tu usava. Duralex, Edlex, no cabelo, só Gumex. Sensacional. Eu queria ter o estilo para usar o cabelo do Chicão Tofone, mas não posso porque não Mas tu tem cabelo legal. Eu não consigo ter o estilo. Minha meta seria talvez. Style. Então eu sofro essas agressões. Esses bullying. Essas sacadilhas. Mas uma coisa eu acho sensacional. Pois não. Depois que vocês dois se conheceram nessa bancada, vocês cabelos ficaram parecidos. Os cabelos. Graças a Deus. Os cabelos ficaram parecidos, Dona Magda. Eu já recebi mensagens dizendo que o Dr. Ruschel é parecido com o Crivella loiro. Ah, não. O Crivella é feio. Conhece o Crivella, Vitorino? Me derrubaram, Dona Pois Magda. é, né? Tu sabe que a Dona Magda ninguém derrubou. Tu não quer mais, tu não quer mais, tudo bem, mas não precisa pisar na pessoa. Não, Deus se não precisa pisar na pessoa. Dona Magda, a senhora foi pródiga, né? Exatamente. Que não queira, tudo bem. Que não queira, tudo bem. Mas terminar com o cidadão assim, ao vivo e a cores? O que é isso, Dona Magda? Isso é botar um currículo fora. Não. Você jogar fora um currículo. Nunca chutar cachorro morto. Uma história construída no Posso dar uma frase do Nietzsche? Dr. Pode, deve, Mário, mandar frase um do Eu tenho uma hora de admiração pelo senhor. Pois não, doutora Roberta. Para ver muitas coisas é preciso despregar os olhos de si mesmo. Do Nietzsche, Para Quem é que falou esse troço? Para ver algumas Nietzsche. coisas, você precisa despregar os olhos de você mesmo. É bom, é pro senhor essa frase. Era pra ti. Esse aforismo pro senhor. Se é assim, Vesguinho vive rindo. Ai, que Não horror. fala assim, a minha filhinha. Olha, O cara que pensa em casa vai acionar. Pessoas 200 não me Aí tu vai precisar do pau certo. Eu me incomodar com as pessoas da associação, das pessoas A estrabicas. Violetinha vai ficar muito... A Violetinha estrabiquinha. Tem A estrabismo. Violetinha tem estrabismo. E ela Chega, usa é pra tratamento, colher. é só fazer botar os óculos aqui. E ela usa bem feliz. Pois é. Amo a Agora vai Violetinha. sobrar um pouco pra bonita ali também. Daniel... Boa, dona Clara. Agora vou ter que apoiar, dona. Vendetta, Ruxo. vou proteger Eu tô meus magoado. gurizinhos. Coração magoado. Vou proteger meus gurizinhos. Obrigado, dona. Olha aqui, ô Margarida. Broken Heart. Presta atenção. Daniel Kahneman, não sei se é assim que se pronuncia, psicólogo judeu, prêmio Nobel de Economia por estudos sobre a tomada de decisão, em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, afirma que o ser humano tem 2 sistemas de concluir, a intuição e a razão. A intuição, que tem muito a ver com a formação individual, no mais das vezes está correta, mas a razão... o devagar analisa o assunto com mais calma e profundidade sob todas as óticas. Bem, a senhora
claramente baseia suas declarações e comentários na intuição. E por ter uma boa formação, no mais das vezes acerta, mesmo que claramente afetada pelo viés ideológico. Mas errou feio na reforma trabalhista. E agora percorre a mesma senda na reforma da Previdência. Falo dessa reforma proposta, não que não necessitemos, enfim, barará, barará. 30 segundos para tu responder. É Daniel? Daniel, obrigada pela sua participação. E eu respeito a sua opinião. E o que o Brasil precisa é disso, de opiniões diferentes. E todas as opiniões têm sempre algo positivo e negativo. Então, obrigada. Muito bem. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Atualidades Pampa. Voltamos segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Loucos de saudades de vocês, é certo. Não, eu nem volto na segunda nem na terça. Eu também porque, não, mas vocês vão ficar muito bem acompanhados na companhia dos guris e da Carla. Beijo, bom final de semana. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.